O vídeo a seguir apresenta uma simulação de podcast escolar como recurso didático inovador. No programa, uma estudante entrevista o embaixador dos triângulos, personagem imaginário que representa coletivamente todas as figuras geométricas de 3 lados. Durante esta conversa envolvente, o porta-voz geométrico conduz espectadores e ouvintes por uma fascinante jornada temporal, das antigas tábuas babilônicas aos modernos softwares de modelagem 3D, revelando como o estudo dos triângulos evoluiu até se consolidar na trigonometria que conhecemos hoje. Dirigido especialmente a professores, estudantes, pedagogos e futuros educadores, este material busca oferecer uma abordagem multidimensional do ensino de geometria por meio de 3 pilares fundamentais. 1. Contextualização histórico-científica. Demonstra a evolução conceitual dos triângulos ao longo da história, destacando sua importância fundamental em diferentes culturas e períodos civilizatórios. 2. Conexões práticas pedagógicas. Estabelece pontes diretas com a prática educacional contemporânea, sugerindo aplicações concretas em áreas STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, arte digital e resolução de problemas do cotidiano. 3. Narrativa envolvente e acessível. Combina estrategicamente o tom descontraído característico dos podcasts com um tema central no currículo escolar, tornando o aprendizado mais dinâmico e significativo. Esta produção audiovisual foi concebida para inspirar reflexões profundas sobre o papel fundamental dos triângulos, tanto na matemática escolar quanto em inúmeras áreas do conhecimento humano. O conteúdo apresenta versatilidade pedagógica notável, podendo ser utilizado de múltiplas formas. 1. Como ponto de partida para adaptações teatrais ou dramatizações em sala de aula. 2. Como material introdutório em recursos didáticos especializados. 3. Como catalisador de discussões enriquecedoras sobre matemática aplicada. 4. Como inspiração para que estudantes e futuros professores desenvolvam questões complementares que poderiam ter sido direcionadas ao embaixador dos triângulos. Observação técnica. Este vídeo foi integralmente produzido utilizando tecnologia de inteligência artificial. Por essa razão, podem ocorrer algumas inconsistências visuais menores, particularmente relacionadas ao nome da escola apresentado nos uniformes dos estudantes. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conhecimento em Foco, o podcast do Colégio de Aplicação Colune. Eu sou Ana Paula e no programa de hoje tenho a honra de receber Rogério Almeida, o nosso embaixador dos triângulos, especialista máximo nesse universo de 3 lados. Seja muito bem-vindo, embaixador. Muito obrigado pelo convite, Ana Paula. É uma honra representar a nação dos triângulos e compartilhar um pouco da nossa história com todos vocês. Quando e onde surgiram os primeiros estudos sobre triângulos na matemática? É difícil dizer exatamente quando e onde começaram a nos estudar com mais atenção. Mas sabemos que fomos observados e investigados há milênios por povos da Babilônia, Egito, Índia, China e Grécia. Nessas civilizações antigas começaram os primeiros estudos sistemáticos sobre nós, triângulos. Desde então, temos sido parte fundamental da matemática. Sempre se discute se a matemática é descoberta ou inventada. Nesse caso, quem foi o primeiro a descobrir ou a inventar? Vocês. Não há um pai ou mãe dos triângulos. Muito antes de Euclides sistematizá-los em sua obra clássica, Os Elementos, diferentes culturas já os empregavam. As evidências mais remotas vêm de amóglifos da Era do Gelo descobertos na costa sul da África do Sul, perto de Brenton-on-Sea. Os amóglifos são gravações em rocha, antigas dunas, datadas de 130.000 a 80.000 anos, que incluem figuras triangulares e revelam cognição simbólica precoce. Quais povos foram os primeiros a empregar triângulos tanto na construção de edifícios quanto na navegação? A trigonometria, ramo da matemática que relaciona
ângulos aos comprimentos dos lados de um triângulo, permitindo calcular medidas desconhecidas, nasceu da necessidade de medir distâncias inacessíveis, sobretudo no céu. Babilônios e depois gregos aplicaram razões trigonométricas para prever eclipses e ajustar calendários. Hiparco, século II antes da Era Comum, compilou a primeira tábua de cordas, precursora das tabelas de seno. Ptolomeu, século II depois da Era Comum, refinou-a no Almagesto, obra base da astronomia por milênios. Assim, a astronomia impulsionou o desenvolvimento sistemático da trigonometria, enquanto a arquitetura e navegação só passaram a explorar plenamente suas tabelas e métodos quando estes já estavam consolidados pelos astrônomos. De que forma os triângulos impulsionaram o desenvolvimento da matemática e das ciências exatas? A matemática, entendida como uma linguagem própria que desenvolvemos para descrever, modelar e resolver problemas do mundo físico, fornece o vocabulário e a gramática usadas pela física para compreender a realidade e pela engenharia para transformá-la. Dentro desse léxico, o triângulo ocupa o lugar de um substantivo elementar. É a figura mais simples capaz de definir uma superfície no plano ou no espaço e, portanto, o primeiro tijolo para construir enunciados mais complexos. Essa simplicidade explica por que triângulos impulsionam métodos-chave da matemática aplicada. No método dos elementos finitos, qualquer domínio, uma asa de avião, uma ponte ou um trecho de oceano, é decomposto em milhares de pequenas regiões triangulares. Resolve-se a equação diferencial em cada triângulo e depois costuram-se as soluções locais para obter uma resposta global, o que viabiliza cálculos de esforços mecânicos, fluxos de calor, dinâmica de fluidos e campos eletromagnéticos com a precisão exigida pela indústria. O mesmo raciocínio domina a computação gráfica. Superfícies 3D são convertidas em malhas de triângulos porque essa forma garante estabilidade numérica e oferece uma regra simples de interpolação para cor, textura e iluminação. Algoritmos de subdivisão, inspirados nos trabalhos de Ed Catmull e James Clark, refinam sucessivamente essas malhas, gerando modelos suaves que sustentam animações, jogos e efeitos visuais realistas. Em suma, por serem o bloco mínimo que mantém a estrutura exata de um problema e o descreve em termos matemáticos claros, os triângulos mostram como a matemática, enquanto linguagem, torna tangível o universo que estudamos e projetamos. De que modo o desenvolvimento do estudo dos triângulos influenciou os avanços em física e engenharia ao longo da história? Matemática é a linguagem que a física usa para descrever o universo e que a engenharia emprega para transformá-lo. Nesse léxico, o triângulo é a palavra elementar. Com ele, físicos medem distâncias inacessíveis e decompõem forças e velocidades. Prática sistematizada por Newton na sua obra clássica Mathematical Principles of Natural Philosophy, e que hoje sustenta cálculos de órbitas, radar e GPS. Na engenharia, o triângulo oferece rigidez com pouco material, motivo pelo qual domina o desenho de pontes, torres e coberturas. A mesma ideia dá forma às malhas do método dos elementos finitos, essenciais para simular estruturas, calor e fluidos em projetos complexos. Das pirâmides egípcias à modelagem 3D em jogos e realidade virtual, a triangularização continua sendo o elo entre teoria matemática e avanços tecnológicos. Qual foi o papel do Teorema de Pitágoras no passado e que diferença ele fez nas contas que as civilizações antigas faziam? O Teorema de Pitágoras desempenha um papel central na trigonometria, especialmente no estudo dos triângulos retângulos, que são a base da trigonometria elementar. Esse teorema estabelece uma relação fundamental entre os lados de um triângulo retângulo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa relação permite definir as razões trigonométricas básicas, seno, cosseno e tangente, como proporções entre os lados do triângulo. Além de ser essencial para o estudo de triângulos retângulos, o Teorema de Pitágoras também serve de ponto de partida
para generalizações que se aplicam a triângulos quaisquer, como a lei dos cossenos. Quando o ângulo envolvido é reto, a lei dos cossenos se reduz exatamente ao teorema de Pitágoras, o que demonstra sua continuidade conceitual dentro da trigonometria. O teorema de Pitágoras tem um papel estrutural e fundacional na geometria analítica de René Descartes, pois, dentro do sistema de coordenadas cartesiano por ele desenvolvido, o teorema estabelece a ponte entre a álgebra e a geometria, exatamente o objetivo central da geometria analítica. Além disso, o teorema de Pitágoras permite estender o conceito de seno, cosseno e tangente de um ângulo para seno, cosseno e tangente de um número real, por meio de um círculo trigonométrico, criando assim o conceito de funções trigonométricas, elementos fundamentais nas ciências modernas e em diversas aplicações da matemática. Na sua visão, de que modo os triângulos podem impulsionar futuras descobertas científicas e avanços tecnológicos? A própria história da matemática contemporânea já nos demonstra como os triângulos, concebidos há milhares de anos, continuam sendo fundamentais para descobertas científicas e tecnológicas contemporâneas. A partir da trigonometria dos triângulos, desenvolveram-se as funções trigonométricas que constituem a base da análise de Fourier, uma área da matemática essencial para o estudo de sinais. Os sinais são funções que carregam informações sobre o comportamento ou a natureza de fenômenos que variam no tempo ou no espaço. Exemplos de sinais incluem: 1. O som, um fenômeno associado ao transporte de energia por meio de vibrações. 2. Os batimentos do coração, um sinal bioelétrico descrito por um eletrocardiograma. 3. As ondas sísmicas produzidas por um terremoto. 4. As vibrações moleculares em uma amostra química radiada por luz infravermelha. 5. As variações no valor de uma ação na bolsa de valores. 6. As fotografias digitais. A intensidade luminosa da fotografia varia de acordo com a posição do pixel da imagem digital. Para que você tenha uma percepção da análise Fourier como um legado dos triângulos, observamos que 1. O trabalho científico de matemática mais citado de todos os tempos trata justamente da análise de Fourier. 2. Aproximadamente 3/4 dos prêmios Nobel em Física foram ganhos por trabalhos feitos usando-se ferramentas e conceitos da análise de Fourier. O Prêmio Nobel de Química de 1985 e os Prêmios Nobel de Medicina de 1962, 1979 e 2003 também estão relacionados com a análise de Fourier. A análise de Fourier fornece um outro exemplo notável de como fenômenos complexos, os diversos sinais arbitrários, podem ser estudados e compreendidos, decompondo-os em componentes mais simples, as funções trigonométricas, seno e cosseno. Bem, encerramos aqui nossa jornada de 3 lados e infinitas ideias. Que os triângulos continuem abrindo ângulos na sua curiosidade. Até o próximo episódio. Lembrem-se, os triângulos estão por toda parte, discretos, mas poderosos, sustentando desde as pontes que atravessamos até as descobertas que nos permitem desvendar o invisível. Conhecimento em foco. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal educacional.